poder de polícia. O que é poder de polícia, candidata Aline? Excelência, considera-se poder de polícia a atividade, é uma atividade da administração, uma atividade, o que é o poder de polícia? Uma atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, ela vai limitar ou vai disciplinar o direito de alguém, vai limitar ou disciplinar o interesse de alguém. Então, o poder de polícia é a atividade da administração pública que vai limitar ou disciplinar o interesse de alguém, ou o direito de alguém, ou a liberdade de alguém. Então, considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, faz o quê? Vai regular a prática do ato ou a abstenção daquele fato. Vai regular como que vai ser feito aquilo, como que vai construir um prédio, por exemplo, ou como que não vai construir um prédio, por exemplo, como que vai fazer um ato ou vai se abster de fazer um fato, né? Então, o poder de polícia, o que é? É a atividade da administração pública que limita, coloca regras ou disciplina o direito ou o interesse ou a liberdade, regulando a prática do ato ou abstenção de fato, em razão de quê? Em razão do interesse público. Por que serve esse poder de polícia? Qual que é a finalidade? Garantir o interesse público. Então, quando a atividade administrativa exerce o poder de polícia, limitando ou disciplinando o direito, a administração pública exerce o poder de polícia, limitando ou disciplinando o direito, ou limitando ou disciplinando o interesse, ou limitando ou disciplinando uma liberdade de alguém, regulando a prática de um ato, seja para construir uma casa, tal, ou a abstenção de um fato, para que deixe de fazer tal fato, né? Para quê? Com a finalidade de quê? Que a administração vai ficar regulando o interesse ou disciplinando a prática de um ato, ou abstenção de um fato, ou disciplinando um direito ou uma liberdade. Em razão do interesse público, né? Concernente a quê? Qual tipo de interesse público que a administração pública tem exercendo o poder de polícia? A segurança de todos, a higiene de todos, por exemplo, a vigilância sanitária, ela vai lá para garantir que as normas de higiene estão sendo respeitadas, as normas de segurança, a ordem, para não virar muita bagunça, aos costumes, né? A disciplina da produção do mercado, não é de qualquer forma que você vai produzir o álcool em gel. Então, a segurança de produzir esse álcool em gel para que não exploda a fábrica, a higiene desse álcool em gel para que ele realmente esteja limpinho, a organização desse álcool em gel, os costumes, se esse álcool em gel foi feito respeitando os nossos costumes, né? Ao exercício das atividades econômicas para saber a economia, atividade econômica, dependente de concessão, toda atividade econômica não, somente atividade econômica dependente de concessão ou autorização do poder público, né? Então, considera esse poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão do quê? Do interesse público, concernente à segurança, né, para que não exploda, a higiene, para que todo mundo esteja de mãos limpas, não passe coronavírus, a ordem, mantenha a distância de 2 metros, aos costumes, que agora tem que usar máscara, a disciplina da produção de mercado, que a fabricação dessa máscara também não pode estar explorando as pessoas, enfim. É o exercício da atividade econômica, dependente de concessão ou autorização do poder. É toda atividade econômica? Não, é atividade econômica dependente de concessão ou autorização do poder público, tá? Os interesses públicos concernente também a tranquilidade pública, para que todo mundo fique tranquilo, sem muita barulheira aqui, né, para que eu estude tranquilo, a tranquilidade pública, o respeito à minha propriedade, respeito à propriedade, à tranquilidade pública, à propriedade,
direitos individuais de cada um, os direitos individuais de cada um e os direitos coletivos de todos nós. Agora essa história de eu não devia ter usado o exemplo do coronavírus, porque a palavra saúde, essa é uma pergunta, candidata Aline. Candidata Aline, está vendo a palavra saúde aqui? Você está vendo a palavra saúde? Procura, por favor, para mim. Então, considera os poderes de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato, a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, higiene. Eu vejo aqui higiene, né? Higiene está ligada à saúde, mas não tem a palavra saúde, né? A ordem, aos costumes, disciplina, produção do mercado, exercício de atividade econômica, dependente de concessão ou autorização do poder público, a tranquilidade pública, o respeito à propriedade, aos direitos individuais e coletivos. Não, não tem a palavra saúde. Não tem a palavra saúde. Então, a VUNESP vai te induzir a falar saúde. Mas você vai falar assim, olha, higiene está ligada à saúde, mas a palavra saúde não tem no artigo 78 que estabelece o conceito de poder de polícia. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, ou seja, liberdade de escolha, né? A discricionariedade com relação ao motivo e o objeto, tem uma livre escolha limitada ao motivo e objeto, claro que sem abuso ou desvio de poder, é óbvio, né? Então, considera-se questão 104, 9619. Acerca das taxas, pode-se afirmar que considera-se poder de polícia pressuposto para a instituição de taxa o quê? A atividade da administração pública, tá, que proporciona uma utilidade para o cidadão como ensino público. Eu acabei de falar para vocês bastante coisa, mas não falei a palavra ensino público. Eu não falei saúde, não falei ensino. Realmente proporciona uma utilidade, mas não o ensino público, né? É a proteção do interesse público, mas não o ensino público, por isso que está incorreta essa questão. Outro conceito que eu achei interessante eu memorizar é a fiscalidade, ela é característica da fiscalidade, são os tributos usados para custear a atividade do Estado. O tributo fiscal são os que custeiam a atividade de Estado. Então, o tributo fiscal são os tributos que são feitos, são cobrados para custear a atividade típica de Estado, né? O tributo parafiscal também são para custear a atividade do Estado, mas eles não são atividades que não são exercidas diretamente pelo Estado, por exemplo, os conselhos de classe, né? Isso é para fiscalidade, são tributos cobrados para custear a finalidade do Estado, assim como o tributo fiscal, a fiscalidade, mas não são diretamente exercidos pelo Estado. Essas atividades não são diretamente exercidas pelo Estado, por isso que para fiscal é para custear a atividade, mas não são exercidas diretamente pelo Estado, por exemplo, o conselho de classe. E por último, o tributo extrafiscal. O que é a extrafiscalidade? A extrafiscalidade, o tributo extrafiscal, já não tem nada a ver com a atividade típica de Estado, tá? Eles são cobrados para custear ou incentivar ações do contribuinte, intervir na economia, na sociedade, como por exemplo o CID, né? Contribuição sociais de intervenção no domínio econômico, que são tributos de competência exclusiva da União. Eu peguei apenas a alternativa dessa questão, porque é especificamente isso que a gente acabou de ver.
Quantas espécies tributárias na alternativa correta? As contribuições de intervenção no domínio econômico, tributos parafiscais. Aí você para, calma. Gente, parece de competência da União. Olha aqui, ó. Eles te induzem, né? Competência exclusiva da União, tá certo. Cobrados em razão do exercício do poder de polícia. Intervir na atividade econômica, tudo bem. Mas deixa eu falar uma coisa. Os tributos, as contribuições de intervenção já não é para a atividade própria do Estado, é para intervir na sociedade, né? Quando é para intervir na sociedade, eles são extrafiscais. Eles são extrafiscais, porque são os tributos cobrados para intervir no contribuinte, na sociedade, na economia, são extrafiscais, característica da extrafiscalidade, então o erro está aqui. Ok? Questão 100.595. O município X deseja financiar de modo permanente a realização das atividades da vigilância sanitária necessárias para a fiscalização do respeito às normas comerciais de segurança, higiene, preservando sua população. É correto afirmar que a alíquota adicional do imposto sobre serviço ser cobrado em seu território, arrecadação, fundos, né? Alíquota adicional poderá instituir uma alíquota adicional do imposto sobre serviço, ISS. Olha que aqui a questão está falando do poder de polícia. Poder de polícia, taxa, tá? Modo permanente das atividades de vigilância sanitária, fiscalização do comércio, segurança, higiene é taxa. Então, a alíquota do imposto, aqui, não é imposto, é taxa. Por isso que essa aqui está errada. A B, a taxa terá como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, poderá ser calculada em função do capital. A taxa não pode, por vedação do artigo 77, parágrafo único, a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que correspondem ao imposto e nem ser calculada em função do capital social das empresas, tá? As taxas não podem ser calculadas em função do capital social da empresa. Poderá ser calculada em função do capital social da empresa? Não. Por expressa proibição legal, as taxas não podem ser calculadas em função do capital social das empresas, ok? C, por multas... Então, vamos deixar... Eu gosto de deixar bonitinho, né? C, por multas por descumprimento da legislação municipal de vigilância sanitária, poderá instituir multas por descumprimento, atribuindo o produto da arrecadação multas? Não. Eu não sei o fundamento, mas não tem nada a ver multas. Mais letra D. Taxa que terá como fato gerador o exercício do poder de polícia e que não poderá ter base de cálculo idêntica de imposto. Perfeito. A taxa que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia que não poderá ter base de cálculo idêntica de imposto. Agora, a letra E, toma cuidado com a letra E. Essa aqui eu coloquei essa questão aqui justamente por causa dessa alternativa aqui. Olha aqui. Letra E. Taxa, que terá como fato gerador a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível de fiscalização das normas de vigilância sanitária prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Olha que confusão que ele fez com a gente. Olha aqui que eles fizeram. Essa fato gerador da taxa, qual que é? Ou é o poder de polícia, então eu vou apagar só para você te mostrar o que está certo. Ó, taxa tem fato, a taxa. Peraí, então vamos para outra cor. Vamos para o verde. A taxa, ela tem fato gerador, a utilização efetiva ou potencial. D. Serviço público
específico e divisível, tá certo? Serviço público divisível. Serviço público divisível. De serviço público divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Não é de fiscalização das normas de vigilância sanitária prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Esse negócio de fiscalização das normas de vigilância sanitária é um fato gerador de poder de polícia, ó. Vou ler para você o poder de polícia. Considera esse poder de polícia a atividade da administração que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina, produção do mercado ou exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, tranquilidade pública ou respeito às propriedades ou aos direitos individuais ou coletivos. Então, considera-se o regular exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da legislação aplicável com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária sem abuso. Então, fiscalização das normas da vigilância sanitária trata-se do poder de polícia e não da utilização efetiva potencial de serviços públicos. Essa pegadinha está muito sutil aqui. Então, ou é poder de polícia, que é fiscalização das normas da vigilância sanitária, esse artigo enorme que eu acabei de ler, ou é a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Tá vendo? Então, ele seria isso aqui assim, ó. Fato gerador, utilização efetiva ou potencial, serviço público específico ou divisível. Utilização efetiva, potencial. Então, primeiro, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, posto ao contribuinte ou prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, isso aqui faz uma confusão, enfiando aqui como se a prestação de serviço fosse o poder de polícia, mas são dois fatos geradores diversos, tá? Você entendeu? Eu quis dizer? Eles misturaram, né? Então, não, a taxa tem sim fato gerador de a utilização do fato gerador. A utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível não é de fiscalização. Para aqui. É de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, se você tirasse essa parte aqui amarela, a questão estaria correta. Estaria assim, ó. A taxa que terá como fato gerador a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Ok? Então, essa era a pegadinha do dia.